esta semana o Conselho Nacional de Política Energética anunciou uma nova redução na mistura de biodiesel ao diesel. O percentual da mistura vai passar aí para 10% nos meses de novembro e dezembro. A medida gerou repercussão no setor e insatisfação em muitas instituições. Para saber o posicionamento de algumas dessas entidades, eu falo agora com o economista-chefe da Abiov, o Daniel Amaral, que já está aqui com a gente conectado via internet. Olá, Daniel, bom dia, bem-vindo ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Daiane, muito obrigado pelo convite. Prazer falar com vocês. A gente que agradece. Daniel, como que a Abiov, recebeu aí essa notícia dessa nova redução e quais os principais impactos dessa decisão para o setor? Bom, a Abiov lamentou a decisão do CNPE por não entender exatamente qual foi o motivo que levou a essa decisão. Nós fizemos uma série de análises econômicas, fazendo estimativas de projeção de preços do biodiesel com base nos custos, com base nos preços dos óleos vegetais, das gorduras, do metanol e de uma série de outros fatores. Foi uma planilha de custos bastante discutida e ela chegou à conclusão de que praticamente não haveria, variação de preço significativa de um leilão para outro. Portanto, se no último leilão prevaleceu a mistura B12 e no leilão seguinte a variação de preços não seria significativa, portanto, também não haveria impactos ao consumidor, né? Então, ficou então uma dúvida, né? Qual foi a fundamentação que levou o CNPE a tomar essa decisão, dado que, sob a ótica econômica, efetivamente nós não identificamos qualquer justificativa. Certo, Daniel. O setor tem dialogado com o governo, Qual a articulação aí das entidades do setor aqui no país para que essa decisão seja revista ou, pelo menos, melhor explicada? Como você mesmo disse, que vocês ainda não entenderam os fundamentos que levaram o governo a anunciar essa nova redução na mistura. As três entidades que representam o biodiesel têm levado ao governo com bastante frequência e intensidade argumentos técnicos que mostram, né, as vantagens do biodiesel para o país, tanto sobre o aspecto ambiental, quanto o social e o econômico, né? Então, isso tem sido feito com bastante frequência e foi o caso, obviamente, também mais recentemente nessa discussão, né? O setor também busca estabelecer um diálogo mais profundo com o governo via frente parlamentar do biodiesel. Então, nessa frente parlamentar também se levam argumentos técnicos, né, que fundamentam, então, o posicionamento do setor. Então, foi nessas ocasiões que o setor, então, ele mostrou que não haveria impactos econômicos, né, para a sociedade e a redução, sim, haveria impactos negativos, né? Portanto, reduzir a mistura de B13 para B10 vai trazer uma série de problemas para a sociedade, no que se refere à piora da qualidade do ar, o aumento das emissões de gases de efeito estufa e também prejuízos para a integração com a agricultura familiar, né? Importante lembrar que o biodiesel ele integra mais de 74 mil famílias e 69 cooperativas à cadeia produtiva. Portanto, isso fica também prejudicado com essas decisões do governo. Sem dúvidas, Daniel. Tem sido um ano aí com várias mudanças, na questão da mistura, o que expõe uma falta de planejamento, de previsibilidade, algo que prejudica bastante o setor produtivo do biodiesel, né, Daniel? Sim, exatamente. O setor do biodiesel é um setor que trabalha, né, o setor de biocombustíveis como um todo, trabalham sempre baseados na previsibilidade. E o que a lei determina? Ela determina B13, né? Portanto, essas variações da mistura, elas só trazem dificuldades porque o setor se preparou hoje até para o B15, né? A capacidade nominal instalada hoje na indústria do biodiesel é suficiente até 18%, né? Portanto, o setor ele tem plenas capacidades de oferecer ao país um biocombustível limpo, sustentável e que traga uma série de vantagens econômicas e sociais também.
essa falta de previsibilidade, essa variação no componente da mistura, né, no teor da mistura, só dificulta, então, o planejamento de todos os empresários, né, do setor como um todo, e prejudica também o país. Lembrando que o biodiesel ele é importante para a segurança energética do Brasil. O Brasil ele importa de 20 a 25% de tudo que consome de diesel, e o biodiesel, ele, portanto, ele substitui essa parcela importada de diesel mineral. E Daniel, eu gostaria que você comentasse também, né, um outro impacto importante, que é a questão aí da redução no processamento de soja e também na produção de farelo. Isso interrompe aí o crescimento, né, dos últimos anos no processamento, na industrialização. Eu gostaria que você comentasse esse impacto e também perdas econômicas, que a Biov até já levantou alguns dados. Perfeitamente. Olha só, quando a gente está falando do biodiesel, nós estamos falando de uma cadeia agroindustrial, uma cadeia produtiva. E é uma cadeia que ela gera uma série de impactos econômicos positivos para trás, né? Estamos falando da agricultura, agora você comentou da questão da agroindústria, né? Da indústria extratora de óleos, né? Esmagadora, e isso realmente está acontecendo. Nós vínhamos numa tendência de alta, né? Do esmagamento já há vários anos, e agora, com essa redução da mistura, nós vamos ter um esmagamento de soja no Brasil, projetado em 2021, menor do que 2020. Ou seja, com uma demanda que deveria ser maior, o país recuperando, né, a atividade econômica, nós vamos produzir menos farelo e menos óleo. Né? Isso é muito ruim para o Brasil, porque o Brasil precisa de mais matérias-primas, né? Ele precisa de mais farelo de soja para produzir mais carnes, mais proteínas animais, e ele também precisa de mais óleos vegetais. É claro que uma parte, né, Daiane, desse óleo de soja, que pode-se argumentar que vai ser exportado. Tudo bem, mas essa exportação de óleo, ela não agrega tanto valor quanto a indústria do biodiesel. A indústria do biodiesel, ela gera possibilidades de agregar valor, de adicionar valor aqui dentro, gerar empregos. Então, é muito importante que a gente tenha previsibilidade e retome aquilo que é previsto em lei referente ao teor de biodiesel no diesel comercial. Tá certo. Daniel, para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse também um outro ponto importante. Essas medidas, né, sucessivas aí de redução também pode desincentivar aí o selo biocombustível social, que é uma outra bandeira importante também do setor? Perfeitamente. O selo biocombustível social é o maior programa hoje de aquisições da agricultura familiar, né? Em 2020 foram adquiridos 6 bilhões e meio de reais desses agricultores, levando não só estabilidade de renda, mas também assistência técnica, extensão rural, ou seja, tecnologia, né? Então, quando a gente tem aumento da produção de biodiesel, esses agricultores também são beneficiados, eles são beneficiados com todos esses programas. Portanto, a falta de previsibilidade na indústria do biodiesel, né, sob a ótica da regulamentação que o governo está impondo, né, essa variação no teor de biodiesel, ela prejudica o planejamento das empresas. Né? Para qual percentual de biodiesel elas devem se planejar? Por ano que vem, por exemplo, para B13, para B14, para B10, né? Nós queremos nos planejar para B14, né? O setor que quer crescer e quer levar esse crescimento junto para a agricultura familiar. Só que isso precisa, naturalmente, da previsibilidade que venha da orientação pública, né? O programa do biodiesel é um programa de Estado e requer também essa previsibilidade necessária para que as empresas possam se planejar. Tá certo. Daniel, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Bem da Terra. E a gente também está à disposição, caso tenha mais novidades, tem avanço aí nesse diálogo com o governo também. A gente espera, claro, sempre a melhor resolução para o setor produtivo. Ótimo dia para você e até uma próxima Nós que oportunidade. agradecemos. Muito obrigado. Um bom dia. Ótimo dia.